Vamos continuar então a nossa resolução aí com o exercício de número 3, tá? Então ele fala aí sobre o metanal, né? Que é o aldeído mais simples conhecido e também, né, pode ser chamado de aldeído fórmico ou formaldeído ou formol, certo? E aí o que ele pede? A fórmula estrutural desse aldeído, que é o metanal, tá? Então, se é um aldeído, né, pela nossa tabelinha, nós já sabemos, né, que para todos os aldeídos nós temos que ter, esse grupamento aqui. Então, é um carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio e uma simples ligação com hidrogênio, tá? Então, a gente vai começar por essa representação aqui, ó. Vou colocar aqui. Então, né, o aldeído, ele tem que ter lá um carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio e uma simples ligação com hidrogênio, tá? Se ele é o aldeído mais simples de todos, né, significa que ele é um aldeído que não tem uma cadeia muito complexa, né? Então, para a gente agora estruturar esse aldeído, a gente vai olhar, em relação aos tipos de ligações presentes e a quantidade de carbonos presentes nesse contexto, tá? Nessa molécula. Então, a gente já viu que MET, né, que é o prefixo, indica a quantidade de carbonos. E a gente já discutiu no exercício anterior, que MET indica uma unidade de carbono. E a gente já representou essa unidade de carbono, quer dizer que não aparecem mais carbonos, certo? Além disso, né, o meio aí do nome do metanal é AN, significa que só tem ligações simples, tá? Então, a gente só pode completar essa molécula aqui, única e exclusivamente com outro hidrogênio, tá? Então, assim, a gente chega à estrutura do metanal. Aí eu faço a pergunta para vocês: teria a possibilidade de existir essa molécula aqui, o metanol? Tem possibilidade de existir? Vamos analisar, MET é um carbono, né? Metanol não, metanal, desculpa. Vou corrigir de novo aqui. Então, MET, um carbono, certo? Al significa que é aldeído. Então, tem que aparecer lá, essa estruturinha que a gente colocou aqui. C dupla O e H aqui, tá? E em é de ligação dupla. Então, esse carbono aqui teria que fazer uma ligação dupla. Aliás, tem que ter uma ligação dupla presente nessa molécula. Tem possibilidade de existir alguma ligação dupla, sendo que a gente só tem um carbono na molécula? Não tem a menor possibilidade, certo? Então, essa estrutura aqui não existe, certo? É impossível. Por quê? Não há possibilidade de existir ligação dupla, né? Uma, porque esse carbono já faz 3 ligações, ele só pode fazer mais uma, certo? E outra, que com um único carbono aqui, né, só resta, né, a possibilidade da gente adicionar um hidrogênio, e o hidrogênio não faz, né, 2 ligações. Então, é completamente impossível, certo? Dando continuidade, então, vamos ao exercício de número 4, tá? No exercício de número 4, ele fala o seguinte, o metanol é extremamente importante. É extremamente importante e pode ter inúmeros usos, como desinfetante na preservação de cadáveres, madeiras e pelos de animais na fabricação de polímeros, como a baquelite, e de resinas empregadas na fórmica, na obtenção da urotropina e usada como medicamento das vias urinárias e na obtenção de explosivos, certo? Então, aqui, tem uma reação, certo? E nessa reação, ele pede pra gente identificar o metanol, tá? Então, pra gente identificar o metanol, a primeira coisa que a gente tem que se apegar aí é a função orgânica, certo? Então, qual é a função orgânica do metanol? A gente acabou de ver, né, no exercício anterior, que o metanol, né, tem essa estrutura, né, de fórmula estrutural, e ele é um aldeído. Então, né,
nada mais justo do que a gente identificar aquela estrutura lá na nossa reação, tá? Então, se eu sei, né, que o aldeído tem essa estrutura aqui, eu tenho que identificar essa estrutura na reação, né? E essa estrutura está exatamente aqui, ó. Então, aqui, né, nós temos o metanal, certo? Primeira coisa. E aí, depois ele pede o seguinte, ó. Qual é a função orgânica? Olha que óbvio. Então, é para assinalar a alternativa que contém a resposta da função orgânica. A gente acabou de ver, né, que essa função orgânica é um aldeído. Se ela é um aldeído, a alternativa correta, né, é a letra A, certo? Quarto exercício. Aliás, quinto exercício, né? A acetona, que é a acetona mais simples de todas, né? Ela é muito utilizada como solvente, principalmente na remoção dos esmaltes, tá? Sabendo que a acetona é a acetona mais simples, qual é a estrutura? Qual é a fórmula estrutural dessa molécula, tá? Então, mais uma vez, vamos recorrer à nossa tabelinha. Então, nós vimos lá na nossa tabelinha que a acetona, né? Ela tem que ter, com certeza, um carbono, fazendo uma dupla ligação com oxigênio e fazendo ligações, né, com outros carbonos em suas extremidades, tá? Então, isso significa que para uma cetona existir, ela tem que ter, no mínimo, 3 carbonos. Então, esse carbono que faz a dupla ligação, um carbono aqui e um carbono aqui, tá? A quantidade que aumenta para a esquerda ou que aumenta para a direita é independente, certo? Mas esses carbonos aqui, ó, devem existir, tá? Então, sabendo disso, né? E se a acetona é a forma mais simples, então a gente vai representar, né, esse carbono que faz a dupla ligação com o oxigênio e os seus carbonos fundamentais em cada um dos lados, certo? Se ela é a mais simples, quer dizer que não existem outros carbonos. Então, as outras ligações faltantes aqui, ó, nós vamos completar com os elementos mais simples, que são os hidrogênios, certo? Então, 3 hidrogênios em cada um dos carbonos. Essa, né, é a molécula da acetona, que é esse solvente tão comum que a gente usa no dia a dia, certo? Uma forma condensada de representar essa estrutura é, de novo, ó, esse carbono se liga a quantos hidrogênios? 3 hidrogênios. Esse carbono se liga a um carbono central, que faz uma dupla com o oxigênio, e esse carbono central se liga a um outro carbono da extremidade, que se liga de novo a 3 hidrogênios. Essa é a acetona mais simples que existe, certo? A acetona. Se fosse para a gente dar nome para essa acetona, qual seria o nome dela? Vamos lá, vamos pensar. Então, ó, lembra que quantidade de carbonos é prefixo. Quantos carbonos nós temos? 3 carbonos. 3 carbonos é prop. Então, vamos começar lá com o nome. Prop. O meio do nome é relativo, ó, aos tipos de ligações. Quais são os tipos de ligações que tem lá? As ligações que a gente viu, ó, entre os carbonos, são sempre as ligações entre os carbonos, tá, pessoal? Então, as ligações entre os carbonos que acontecem lá são simples. Então, o meio da molécula é ã. E o final, que tipo de função orgânica é essa? Ah, é cetona, acabou de falar no exercício. Cetona, então, a gente viu que tem um sufixo específico para ela, que é ona. Então, a gente preenche lá com esse sufixo, chegando ao nome de propanona, tá? Essa é a acetona mais simples de todas, certo? Vamos ao exercício de número 6. No exercício 6, a gente fala sobre, né, uma outra função orgânica aí. Então, ele fala que um dos componentes do equipamento básico dos soldados das legiões romanas era um frasco de vinho azedo, diluído, que era ingerido em pequenos goles durante a marcha. Essa mistura contém o ácido carboxílico, que é o ácido etanóico, que estimula a salivação, diminuindo então a sensação de sede. Então, era uma operação, né, que eles faziam para fazer com que os soldados não sentissem tanta sede e conseguissem, né, lutar ali por muito tempo sem precisar tomar água, tá? Até porque eles não tinham tempo para isso, né? Tinha uma guerra rolando. Então,
O que é pra gente fazer nesse exercício? Ele pede pra gente escrever, ó, a fórmula estrutural, a estrutura, né, desse ácido mencionado, tá? O ácido mencionado tá aqui, ó. É o ácido etanóico, certo? Então, baseado nesse nome, nós vamos estruturar a nossa molécula. Mais uma vez, vamos recorrer à nossa tabelinha. O ácido etanóico é um ácido carboxílico, certo? Então, ó, ele tem que aparecer essa estrutura aqui, que é um carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio e uma simples com OH. Então, a gente vai representar essa estrutura aqui. Então, a gente começa lá com um carbono fazendo uma dupla com oxigênio e uma simples com OH. Certo? A outra informação que ele dá aqui, ó, etanóico. O oico a gente já complementou, que é a função do ácido carboxílico. O et, né, representa aí 2 carbonos. Se a gente for olhar lá na nossa tabelinha novamente, ó, et é o prefixo que indica 2 carbonos. Então, significa que se a gente já tem um carbono aqui, a gente tem que colocar mais um carbono nessa estrutura, certo? E o an, né, a gente já guardou, que é relativo a ligações simples. Significa que entre esses carbonos, né, só pode ter uma ligação simples. O que, nesse caso aqui, fica óbvio, né, já que esse carbono já estava fazendo 3 ligações, só poderia caber uma ligação simples aqui. Mas se houvessem outros carbonos aqui, a gente poderia, né, aparecer aí com outras ligações, tá? Outros tipos de ligações. Então, o resto agora é só completar com as ligações faltantes com o elemento hidrogênio. Então, esse carbono aqui vai fazer mais 3 ligações com hidrogênio, tá? Se a gente quiser representar a fórmula condensada, também tem como. Então, ó, esse carbono aqui faz 3 ligações com hidrogênios. Esse carbono aqui faz uma dupla com oxigênio e uma simples com OH, certo? Vamos ao exercício de número 7. No exercício de número 7, né, nós estamos falando sobre uma das substâncias responsáveis por aquela sensação de fadiga muscular, aquela sensação de cansaço que a gente tem quando faz algum excesso de atividade física, tá? Ou de movimento. Então, nós temos aqui, né, a representação dessas duas estruturas, tá? Então, é a mesma molécula, né, só representada na forma diferente, né? Uma está na forma estrutural comum e a outra está na forma de bolas, né, como a gente fala, tá? Bolas e palitos. Então, aqui, ele fala o seguinte: uma das substâncias, né, representadas por essa que indicam essa fadiga estão apresentadas abaixo, que são essas estruturas. E aí ele pede para a gente indicar as funções orgânicas presentes nessa molécula, tá? Então, quais são as funções orgânicas presentes na molécula? Lembrando que as funções orgânicas, né, são todas essas funções que a gente já estudou. Então, hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos, certo? Então, olhando para essa estrutura aqui, ó, e comparando, né, com essa tabelinha de funções orgânicas que a gente tem, qual é a função orgânica, será, que melhor se encaixa aqui? Hidrocarboneto a gente já elimina, por quê? Não tem apenas carbono e hidrogênio, né? Então, já não pode ser. Outra função que pode aparecer, álcool. Álcool tem que ter um grupo OH ligado a um carbono. Tem um grupo OH aqui, professora, e está ligado a um carbono. Ok, é uma função álcool, tá? E aqui também tem um grupo OH que está ligado a um carbono. Só que esse carbono está fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. E a gente já viu isso. A gente já viu onde, ó? Dupla ligação? Tá, mas tá ligada a um H só. Dupla ligação? Tá, mas tá ligada a um outro carbono. Aqui, ó, nós temos um carbono fazendo uma dupla ligação ligada a um H. Então, essa aqui é uma outra função. Então, na verdade, nós temos duas funções diferentes aqui. Nós temos a função representada por esse grupo aqui. E nós temos a função representada, por esse grupo aqui, ó. Certo? O grupo em laranja representa a função, que a gente já identificou facilmente aqui,
álcool, certo? E o grupo em verde representa a função que a gente identificou logo abaixo aqui, que é a função ácido carboxílico. Então, ácido carboxílico, certo? Então, essas são as duas funções orgânicas presentes nessa molécula, ok? Vamos, né, ao próximo exercício. No exercício de número 8, tá? Nós temos aqui o nome, para dar o nome e a fórmula estrutural do alcano presente nessa reação aqui, ó. Então, o que a gente precisa identificar, tá? Então, nós temos aqui que esse é um aleto orgânico, né? Um aleto de alquila, um outro tipo de função orgânica que vocês quase não veem, por isso que a gente não está estudando nesse momento, que reagem ali com o sódio metálico, tá vendo? O sódio não está acompanhando de nada, então o sódio metálico, formam uma substância X, né? Mais duas moléculas de NaCl, 2 mols de NaCl, certo? E a pergunta é, eu quero o nome e a fórmula estrutural do alcano X formado. Então, a gente tem que olhar o seguinte. Eu tinha 2 moléculas dessa que gerou um único produto. Se não tem número aqui, ó, significa, né, que a quantidade formada foi 1. Então, qual é a possibilidade, né? O que aconteceu para 2 moléculas dessas formarem uma única molécula só? Vamos analisar, ó. Essas 2 moléculas reagiram com o sódio, certo? Então, eu tinha lá 2 desses aqui. Vamos representar aqui, então. Então, eu tinha um outro, ó, H3C, CH2Cl, certo? Então, cada Na desse reagiu, ó, com um Cl desse. Então, um Na ali, um Na aqui. Só a representação, tá? Reagiu com um Cl desse e formou 2 NaCls. Então, quer dizer, na reação, essas partes aqui se juntaram para formar 2 moléculas dessa, tá? E aí, o que sobra, ó? Sobra essas 2 partes, tá? Então, se forma uma molécula só, o que vocês acham que vai acontecer com essas 2 partes? Elas vão se unir, vão se fundir, certo? Vão sofrer um processo de condensação. Então, essas 2 estruturas vão se unir. Como que a gente representa elas unidas? Então, eu tenho lá o H3C, né? CH2, que vai se juntar com o CH2, CH3. Representando essa molécula aberta, nós temos, ó, esse carbono se ligando a 3 hidrogênios, esse A2, esse A2, esse A3. O resto, tudo hidrogênio. Então, houve aí, ó, uma fusão dessas 2 partes iniciais das moléculas, tá? Onde, né, esse tipo de reação a gente vai estudar mais pra frente, nessas reações de condensação, onde a formação, né, a partir de 2 ou mais reagentes, a formação de um produto ou menos, certo? Então, essa é a estrutura. Ok, cheguei na estrutura. Agora falta a gente identificar o nome dessa molécula, tá? Para identificar o nome, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que montar é o prefixo. E o prefixo indica a quantidade de carbonos. Então, já vamos lá para a nossa canetinha azul. Então, no prefixo, eu tenho lá 1, 2, 3, 4 carbonos. Para 4 carbonos, eu olho lá na minha tabelinha e vejo que 4 carbonos, o prefixo é but. Então, eu vou colocar aqui, ó, but para o prefixo dos meus 4 carbonos. Depois, entre esses carbonos, qual é o tipo de ligação que acontece? É ligação simples. E a gente já viu que para ligações simples, o infixo é an. Então, depois do but, a gente vai adicionar o an. E o final, O, para hidrocarbonetos, porque nós só temos a presença de carbono e hidrogênio, certo? Então, aqui nós terminamos com o sufixo O, formando o nome butano, certo?
E por fim, o exercício de número 9, tá? No exercício de número 9, nós temos o seguinte. Nós temos que a partir dos alquinos, né, que são moléculas que têm as ligações triplas, né, a gente faz um processo de hidrogenação, ou seja, adiciona hidrogênio nessas moléculas e a gente forma, né, alcenos, que têm ligações duplas, e possivelmente até alcanos, tá, que têm ligações simples, certo? Então, o que ele quer? Né? Ele dá o exemplo aqui em relação ao etino. Então, o etino foi adicionado hidrogênio nele, ele perde uma ligação, fica só com duas, formam então o eteno. E olha os hidrogênios, eles foram realmente adicionados em cada um dos carbonos, então a quantidade de hidrogênios, aumentou um em cada carbono, certo? A mesma coisa com o eteno, a hidrogenação do eteno é adicionado um hidrogênio em cada carbono e essa ligação dupla que deixa de existir, ficando apenas uma ligação simples, certo? Então, o que ele pede? Indique os produtos que a gente obteria partindo do pente 2-ino. É a informação que ele dá, tá? Então, para ficar mais fácil, a gente vai estruturar a molécula do mesmo jeito que o etino está estruturado lá em cima, tá? Então, pente, né? Pente, prefixo, indica a quantidade de carbonos. Então, pente a gente já viu que é 5 carbonos, tá? Então, quer dizer que a nossa molécula, tem 1, 2, 3, 4, 5, certo? Esse 2 aqui indica onde esse tipo de ligação está presente, ou seja, quer dizer que lá no segundo carbono nós temos esse tipo de ligação. E in, a gente já viu, né, que indica a ligação tripla. Então, quer dizer que lá no segundo carbono nós temos associado a ele uma ligação tripla, certo? E o resto, professora? O resto, ligações simples, certo? Se tivesse um outro, ia aparecer um outro número aqui indicando o lugar onde a ligação tripla pode aparecer, tá? E aí aparecer lá o di-in, tri-in, lembra? É assim. Ótimo. E o, né, que representa hidrocarbonetos. A gente já viu que é um sufixo da função hidrocarboneto. Então, quer dizer que só tem carbono e hidrogênio, quer dizer que todas as outras ligações são completadas com hidrogênios. Então, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Ótimo. Temos o pente 2-ino. Nesse pente 2-ino, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar hidrogênio, certo? Como aconteceu aqui. Se vai adicionar hidrogênio, quer dizer que ele vai perder uma das ligações triplas, né? E vai formar uma ligação dupla, certo? E em cada um dos carbonos que faziam parte da ligação tripla, vai aparecer hidrogênios a mais. Então, como que a gente representa? Aproveitando a estrutura. Então, eu tinha lá 5 carbonos, 3, 4, 5. Lá no carbono 2 tinha uma tripla, agora vai ter uma dupla. Simples, simples, simples. E o resto a gente completa todas com hidrogênios. Então, 1, 2, 3, 1, 2. Aqui, esse agora faz 3 ligações, então precisa de 1. Esse também faz 3 ligações, precisa de 1. E aqui continua precisando de 3. Completamos os hidrogênios. Pronto, agora a gente consegue dar nome. A quantidade de carbonos mudou? Não mudou. É por isso que eu já até deixei o prefixo aqui como pente, né? Não mudou a molécula, a gente só está adicionando hidrogênio. Então, a quantidade de carbonos não muda, continua o prefixo pente. O que vai mudar? O infixo, né? Que é a parte do meio, tá? Antes, o nosso infixo era in, porque tinha uma ligação tripla. Agora, o nosso infixo, como uma ligação que aparece é dupla, vai mudar para em. E onde está a nossa ligação dupla? Mudou de lugar? Não, continua no carbono 2. Então, vai ser pente 2 e o infixo de ligação dupla, que é em. Deixou de ser hidrocarboneto? Apareceu outro elemento diferente? Não. Então, sufixo de hidrocarboneto, tá? E por fim, né, a gente vai fazer uma outra hidrogenação
nessa molécula agora, onde tinha uma ligação dupla, vai passar a ser uma ligação simples. Então, nós temos 5 carbonos, certo? Lá no segundo carbono, nós tínhamos uma ligação dupla que virou simples. E todas as outras já eram simples. E agora a gente completa tudo com hidrogênios. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, hidrogênios. Ótimo! Agora a gente vai dar nome. A quantidade de carbonos não muda, a gente já sabe, mantive meu prefixo pente. Tem ligação dupla ou tripla? Não, só tem ligação simples. Todas são simples. Precisa indicar onde é? Não. Então, a gente já vai direto para o infixo, que é para a ligação simples, certo? E também não deixou de ser hidrocarboneto, só tem carbonos e hidrogênios, Então, final de hidrocarboneto, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Pausem os vídeos, né? Quantas vezes vocês quiserem, quantas vezes forem necessários, para vocês entenderem o conteúdo, tá? E enquanto estão assistindo, façam as perguntas para mim, que eu estou online esperando as perguntas, ok? Até a próxima!